Olá, cumprimento os conselheiros dos CODEMAS. Meu nome é Lorena Rolim, eu sou assessora jurídica do licenciamento ambiental aqui do Codanorte e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao trabalho iniciado por Dr. Dinilton no vídeo anterior, tratando a respeito dos decretos Codanorte que disciplinam o licenciamento ambiental no âmbito dos municípios signatários do termo de adesão. No primeiro momento eu gostaria de recomendar firmemente a leitura dos decretos. A redação deles é simples e autoexplicativa, os decretos têm abordagem muito direta e é de suma importância que os senhores conheçam a correta tramitação dos processos para que façam inclusive os questionamentos mais pertinentes quando esses processos precisarem ser pautados. Tratando ainda do Decreto 1, em seu capítulo 3º nós temos o Sistema Municipal de Fiscalização sendo disciplinado. Como explica o artigo 49, o objetivo da fiscalização é garantir a aplicação da legislação ambiental por meio de vistorias, levantamentos e avaliações. Assim sendo, quando o fiscal for vistoriar o empreendimento, ele vai lavrar o auto de fiscalização e, quando ou se verificar a ocorrência de infração ambiental, deverá lavrar o auto de infração. Uma vez que a fiscalização deve ter natureza orientadora, quando não houver dano ambiental e nos casos previstos no rol taxativo do artigo 50, o responsável pelo empreendimento deverá ser notificado para regularizar a situação. As infrações serão as ações ou omissões que causem ou que possam causar dano ao meio ambiente, ou que de alguma forma consistam em inobservância do texto de alguma lei, algum regulamento ou alguma medida diretiva que seja federal, estadual ou municipal. Nas seções 1 e 2 do mesmo título, encontramos a descrição das infrações e das penalidades e dos critérios que serão levados em consideração quando de sua graduação e consequente aplicação. Assim, as infrações serão leves, graves ou gravíssimas e as penalidades serão de advertência, multa, interdição, suspensão e as demais previstas no rol do artigo 61. Todas as atenuantes e agravantes, bem como os detalhes a serem observados pelos fiscais quando da aplicação de cada infração e penalidade, são previstos no corpo do decreto de maneira pormenorizada, mais um motivo pelo qual recomendo a leitura. A seção 4 trata do procedimento de formalização das sanções, que será feita de maneira a garantir sempre a maior segurança ao empreendedor, bem como assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa nos limites da lei. Na sequência, o texto do decreto trata a respeito da defesa de recurso quando houver aplicação de penalidade, bem como de seus respectivos prazos e a forma segundo a qual esses recursos serão avaliados. A defesa será, portanto, dirigida à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Codanorte em até 20 dias contados da notificação do auto de infração. O artigo 90 disciplina os dados que deverão constar na defesa para que essa seja conhecida e, após análise técnica e jurídica, o recurso será julgado pelo presidente do CODEMA do município responsável, devendo a decisão ser por ele proferida de maneira devidamente fundamentada. A decisão deverá se dar em até 60 dias contados a partir da conclusão da instrução e é permitida uma prorrogação por até 30 dias, desde que seja devidamente motivada. Entretanto, quando houver algum embargo, essa decisão deverá se dar em até 5 dias com o intuito de diminuir o prejuízo do empreendedor embargado. Após devidamente notificado da decisão, o empreendedor pode recorrer em até 30 dias e esse recurso também deverá ser protocolado na Coordenadoria de Licenciamento do Codanorte. E aí haverá manifestação técnica e jurídica, se necessário, a respeito dos critérios, a respeito das informações novas trazidas nesse recurso e o processo será encaminhado ao respectivo CODEMA para decisão. Durante a pauta do recurso, o requerente poderá apresentar as alegações de forma oral, na forma do regimento do CODEMA. A decisão do Conselho é a última manifestação na instância administrativa, de forma que torna-se irrecorrível. O Decreto 1 ainda prevê o recolhimento das multas, o parcelamento de débitos, a suspensão e a conversão de sanções por meio de termo de compromisso ambiental e institui a Câmara Recursal Regional para julgar em segunda instância as decisões do CODEMA quanto ao deferimento, indeferimento, suspensão, arquivamento ou cancelamento das licenças ambientais requeridas ou emitidas. No final do Decreto 1, nós temos o Anexo 1, que disciplina as infrações, o Anexo 2, que prevê os valores das multas ambientais e, por último, o decreto instituiu a classe 0 para licenciar os empreendimentos listados no Anexo 3 do decreto. O Anexo 4 classifica os empreendimentos das demais classes de acordo com a ADN 213 de 2017 da Copan, que são assumidos pelos municípios signatários do termo de adesão ao licenciamento ambiental municipal via Codanorte. Falaremos agora a respeito do Decreto 2. Ele estabelece os preços dos custos de análise dos processos de licenciamento ambiental da classe 0, que serão definidos conforme o potencial poluidor e o tipo da licença.
Os valores são fixados em UFENG, de acordo com a Lei Estadual 22.796 de 2017 e devidamente tabelados no anexo 1 do Decreto 2. Há ainda a previsão de isenção de custos da análise do processo em caso de empreendimentos que comprovem na propriedade objeto do licenciamento a criação de reserva particular do patrimônio natural em percentual superior a 20%. Também serão isentos os microempreendedores individuais, o agricultor familiar, o empreendedor familiar rural, as associações, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, as entidades sem fins lucrativos ou os empreendimentos de titularidade dos municípios signatários do termo de adesão. As microempresas, por sua vez, terão redução de 40% no valor quando se tratar de licenciamento e de 50% quando se tratar de renovação, não sendo cumulativos os descontos. Por último, mas não menos importante, trataremos a respeito do Decreto 3, que prevê as tipologias que não admitem o licenciamento na modalidade LAS-Cadastro no âmbito dos municípios signatários do termo de adesão, ou seja, que foram elevados a critério técnico pelo órgão ambiental. Agradeço a sua atenção. No próximo vídeo, nosso coordenador Tiago Barbosa dará sequência à explicação.